Iniciamos mais um programa, O Momento da Fé. E nesse programa nós vamos estar falando a respeito da intercessão. Quem é o seu intercessor ou intercessora? Diversas religiões têm pregado uma divindade que tem o poder de interceder pelos seus fiéis. Diversas religiões têm exposto o seu Deus, têm exposto o poder e a capacidade deles. Se você fizer uma pesquisa da existência de diversos deuses, de diversas religiões, aí eu lhe pergunto, quem é o Deus, quem é a divindade que tem o poder e a autoridade de se locomover até o Pai e interceder pelos seus fiéis, pelos seus seguidores, pelos seus adeptos? Cada indivíduo desenvolve dentro de si uma fé, e essa fé lhe proporciona que ele acredite numa divindade que pode retribuir aquela fé de forma agradável, de forma satisfatória. A intercessão, ela cabe ao Deus, ao intercessor, que de fato ele tenha credibilidade diante do Pai. Será se esse Deus, será se essa divindade a qual você está buscando a intercessão, ela de fato tem um segmento religioso e não tem se aprofundado em buscar a essência que comprove realmente de fato que aquele Deus ao qual você venera, a qual você adora, será se esse Deus tem de fato, a capacidade de ir até o Pai e interceder por vocês? Então fica a pergunta: você de fato está sendo beneficiado ou não? Você tem visto o milagre, você tem visto alguma evidência que comprove de fato que esse Deus que você está buscando, ou esse santo, ou essa intercessora ou intercessor a qual a sua religião fez com que você acreditasse na intercessão eficaz dessa divindade, a qual eles filosoficamente idealizaram e colocaram em prática para cegar, para enganar aquelas pessoas leigas, aquelas pessoas indoutas que desconhecem de fato o ensinamento da palavra de Deus. O catolicismo, ele tem enfatizado filosoficamente a adoração, a intercessão de Maria, e tem se prendido realmente, nesta visão, nesse segmento, e eles procuram também influenciar outras pessoas, a buscarem a intercessão de Nossa Senhora, mas eles, desconhecem o verdadeiro ensinamento de Cristo e de seus discípulos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é bem firme e bem esclarecida, porque a palavra de Deus, ela nos traz um ensinamento que proporciona para o leitor um reconhecimento, porque a Bíblia liga ao Senhor Jesus. E o que neste programa nós vamos estar expondo para você é que de diversas religiões têm pregado a sua divindade, a intercessão da sua divindade ao Pai, e os fiéis cegamente têm obedecido, sem questionamento, esses segmentos que posteriormente trará consequências realmente desagradável e inesperada para esses fiéis que foram ludibriados pelos argumentos convincentes dos líderes dessas religiões. E eu quero provar para vocês, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, porque Jesus, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. E como o ser humano, como o indivíduo vai se libertar se ele não conhecer a verdade? E a verdade
não se encontra no homem. A verdade, ela está inserida nos ensinamentos de Cristo, que é a palavra do Senhor. Por isso que todo indivíduo que, né, tem esse privilégio, essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, ele vai poder, né, constatar que de fato não existe outro livro que ele nos proporcione um conhecimento do Senhor, um conhecimento da única divindade que tem o poder, que tem toda a autoridade, que tem o critério, né, dado por Deus para ir diante dele interceder por nós. É por isso que nós vamos estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo, ele nos ensina e nos instrui a respeito dessa divindade. Esse homem extraordinário, esse homem que nas suas caminhadas notável, notória, não é, desenvolveu um papel muito importante no meio do cristianismo, aonde esse homem outrora, né, ele seguia um segmento, não é, humano, um segmento desenvolvido por Moisés e que os adeptos dele, não é, foram dando continuidade até que influenciaram esse homem, não é, na lei judaica, não é, influenciaram esse homem nos segmentos farisaicos. E esse homem viveu uma boa parte da sua vida, não é, nessa cegueira espiritual, defendendo a sua crença como de fato todo, não é, adepto, todo seguidor, ele defende aquela crença a qual ele ali exerce a sua fé. E esse homem estava sendo zeloso por defender a sua crença, não é, por defender os seus segmentos, por defender, não é, os livros, não é, que lhe proporcionava, não é, realmente, de fato, um conhecimento do que Deus o fizera através dos seus pais, né? Deus o fizera os milagres, realizara diversos milagres, e que eles vivia realmente baseado a sua vida espirituais nos livros, né, no Torá, né, a qual os judeus eles fazem uso, não é, dos 5 livros pentateucos, né, os 5 livros pentateucos. E Paulo, ele foi influenciado, né, por essa crença farisaica e exercia de fato bem caprichoso nas suas, não é, execuções, a qual era ali designado pela Suprema Corte. Ele ali realizava com zelo e tinha o prazer de defender a sua crença, como diversos cristãos que estudam a palavra de Deus, né, têm lido e têm descoberto, né, que realmente Paulo, ele, quando vivia nessa prática farisaica, nos ensinamentos farisaicos, não é, ele realmente, de fato, era uma pessoa bem caprichoso, era uma pessoa zelosa e que defendia essa crença com toda a sua capacidade, não é? E nós vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor, a qual o próprio Paulo, depois da sua conversão, né, depois do seu convertimento, ele começou a pregar a palavra do Senhor, não é? Após o seu convertimento, não é? Esse homem que defendia a sua crença, a sua fé e os seus ensinamentos, depois que Cristo apareceu a ele e mostrou que Paulo deveria, não é, a partir daquele momento, levar o nome de Cristo no seu coração e seguir na mesma pisada que Jesus pisara, Paulo tomou essa iniciativa depois que teve um conhecimento, depois que conhecera a Deus, não é? Ele passou, né, por uma limpeza espiritual, ele passou por uma limpeza física, ele passou por uma limpeza psicológica. O Saulo de outrora não existe mais, mas agora é um Paulo, um seguidor de Cristo. E ele, escrevendo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, ele nos dá o entender, né, da busca de um único Deus.
existe um só Deus. É por isso que Paulo diz aqui, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então Paulo está dizendo aqui, o meu amado, minha amada que está nos assistindo, Paulo está dizendo, ó, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem. Então, somente Jesus é a ponte, somente Jesus é a ligação entre a humanidade e Deus. Somente Jesus é que tem esse critério, somente Jesus é que tem, não é, essa incumbência dada pelo seu Pai para interceder pelos homens terrenos. Então, todo homem, ele pode, não é, buscar a essa intercessão, aplicando, exercendo a sua fé genuína no Senhor. E quando ele aplica essa fé genuína no Senhor, não é, e reconhece a sua dependência do Senhor Jesus e pede para que Deus, o Senhor, nosso Pai, o Senhor Jesus, interceda a Deus, o nosso Senhor Jesus, ele perdoará o pecado, ele perdoará os pecados, ele perdoará as falhas, os erros que o homem tem praticado e vai adiante de Deus e intercede por nós, intercede por qualquer indivíduo, independentemente das suas práticas, independentemente do que ele praticou, Deus está disposto, o Senhor Jesus está disposto a interceder, a rogar ao Pai como um advogado, como João diz, há um só, né? João diz que há um só advogado, ele diz, olha, irmãos, não pequeis, mas se alguém pecar, sabeis que temos um advogado para com o Pai, né, que é o justo juiz, né? E esse advogado é o Senhor Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Então, ele é o intercessor, Jesus é o intercessor, ele é o advogado, ele é quem vai diante de Deus, não é? É interceder por nós, como Paulo diz. E aí, infelizmente, irmãos, nós se deparamos, né, com diversas religiões pregando uma divindade e ensinando os seus adeptos a buscarem uma intercessão através daquele padrão de segmentos que são equivocados, errôneos e enganosos aos olhos daquele que de fato tem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Porque o homem que tem o conhecimento desta palavra, em hipóteses algumas, irmãos, ele vai se ajoelhar perante João, perante uma estátua, perante Maria, perante Nossa Senhora da Aparecida. Jamais ele vai se prostrar, né, perante Nossa Senhora, perante Pedro, João, Joaquim, Raimundo, etc., ou qualquer outro indivíduo a qual lhe foi dado, não é, pelos homens esse direito ou esta santidade de se direcionar até Deus e interceder por aquele que pede a intercessão. Então essas pessoas, elas precisam passar, irmãos, pela reciclagem espiritual e bíblica, porque o único Deus que nós devemos pedir a sua intercessão exclusivamente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estiver passando por algum problema, se você estiver passando, não é, pela alguma adversidade, irmãos, não vá a buscar a intercessão de Maria, não vá buscar a intercessão de Nossa Senhora, não vá buscar a Nossa Senhora da Paz, não vá buscar essas santas ou santos, não é, como o dizer popular, né, como a expressão popularizada pelas as pessoas, né? Então, quando você estiver passando por esses momentos difíceis da sua vida, direcione unicamente, né, o seu clamor, a sua adoração, não é, a sua petição, a sua necessidade, direcione exclusivamente a Deus, ao Senhor Jesus, e peça para o Senhor Jesus evidências
que realmente Deus o fará acontecer na sua vida para te provar que somente Ele é que intercede, somente Ele é que é o mediador entre Pai e nós. Vamos parar de baboseira, vamos parar de buscar facilidade, porque as pessoas elas procuram a facilidade, elas não lêem a palavra, elas não procuram conhecer a Bíblia e por isso que elas vivem aí no sofrimento, vivem nas frustrações, nas decepções. E aí quando outras pessoas pertencentes a essa religião, não é, ela se aproveita dessa ocasião para poder levar essa pessoa a buscar a intercessão a Maria, a João, a Pedro, a Raimundo e a outros santos, não é, que não tem o critério e não tem esse poder, não tem essa capacidade espiritualmente falando de se direcionar até Deus, ao Pai Celeste e interceder por nós, porque Paulo, o grande homem usado por Deus, que na sua caminhada, não é, evangelística, não é, foi usado como instrumentos nas mãos do Espírito Santo, e o Espírito Santo usou esse como vaso para levar a palavra e repercutiu grandemente, não é, o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato diversas pessoas que estavam seguindo no caminho tenebroso, no caminho sádico, puderam ter a visão de Cristo, a visão espiritual e reconhecer que o caminho que ele estava seguindo não lhe proporcionaria, não é, uma estadia espiritualmente, não é, satisfatória no Senhor, mas o que Paulo pregava era o verdadeiro ensinamento. É por isso que muitas pessoas paravam, não é, para ouvir e acreditava, dava crédito no que Paulo estava ministrando, porque ele estava ministrando, ensinando, não é, sendo ali um canal do Espírito Santo, e diversas pessoas puderam alcançar a sua salvação através ali daquele santo homem de Deus. E Paulo, nem mesmo Paulo, que realizou diversos milagres, não é, aqui na terra,